todo mundo. Boa tarde. A gente vai iniciar. Já já o doutor Dionísio entra, mas a gente também tem a Cláudia Lopes, que também é nossa convidada hoje. Tá? Então, a gente vai iniciar o dia de hoje. É um prazer estar aqui de novo, mais um dia aqui nessa jornada para a longevidade saudável. Agradeço a Conceição mais uma vez por esse convite, né? A Calanto que está realizando esse evento. Eu gostaria de saber, coloque aqui no chat quem estava presente ontem, para a gente ter uma ideia das pessoas que participaram, né? Para a gente saber se elas sabem do que a gente falou ontem, apesar do que o conteúdo de ontem não tem a ver com o assunto de hoje. São complementares, porque a gente está falando de longevidade e é muito tema para a gente falar. Então, meu nome é Denise Terra, eu sou uma das coordenadoras da Jornada para a Longevidade Saudável. Este evento acontece desde ontem, né, e vai até sexta-feira, falando sobre essa verdadeira jornada de longevidade. É uma construção e é uma longevidade que a gente quer alcançar, uma longevidade feliz e ativa. E é um grande prazer mesmo estar aqui de novo. E com a participação hoje também do Maurício Santucci, que esteve ontem, e da Silvia. A Silvia, ela é psicóloga, ela também é uma das mediadoras, a Silvia Rezende. Olha só o currículo da Silvia. Ela é psicóloga e pedagoga pela PUC de São Paulo, coordenadora técnica da Clínica de Psicologia Lares, tem formação em terapia cognitivo-comportamental, tem 25 anos de experiências nas diversas áreas de psicologia, especialista em terapia comportamental cognitiva pelo Ambulatório de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela ministra, trabalha com mindfulness e redução de estresse, psicóloga colaboradora no Instituto de Psiquiatria e psicóloga colaboradora e pesquisadora no programa da terceira idade, a ProTer, grupo do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Silvia, seja bem-vinda, é um prazer te ter aqui conosco. Seu áudio seu microfone está mutado. Acho que agora sim, né? Sim. Boa tarde a todos. Eu que agradeço, né, estar aqui nesse evento. E a Conceição, que de alguma forma nos trouxe para estarmos aqui todos nesse momento falando dessa questão da longevidade, né? Então, esse evento ele foi criado especialmente para isso, né? Para esse momento e para a comemoração do Dia do Idoso, que nós vamos estar fazendo um grande evento, né, Denise, no dia 1º, e a gente já convida todo mundo que está aqui para participar todos os dias, né? Desde ontem para hoje, amanhã e na quinta-feira, com uma participação especial, para a gente comemorar o Dia do Idoso, falando sobre longevidade, falando sobre saúde e falando sobre vários aspectos, né? Então, é um prazer estar aqui hoje e é um prazer estar na coordenação desse evento, né? E mediando profissionais maravilhosos, né? Então, que bom que nós estamos aqui. Eu já vi várias pessoas falando que assistiu o evento ontem, né? Várias pessoas colocando, né? Que participaram ontem e realmente foi um evento maravilhoso, né? Foi maravilhoso, foi um presente escutar o doutor Alexandre Kalash, o doutor Marcelo Canella e o Fabrício. Foi realmente um presente. Quem não assistiu, gente, assiste, vale muito, muito a pena. E agora eu quero convidar a Cláudia Lopes para participar oficialmente, né? A Cláudia, gente, ela é fonoaudióloga, tem graduação em fonoaudiologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, mestranda no programa de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,
Fez MBA em Gestão Estratégica da Saúde, especialização em Fonoaudiologia Clínica com ênfase em Neurolinguística pela USP, especializada em Reabilitação Neuropsicológica Cognitiva pelo Departamento de Neurologia do Hospital das Clínicas e aprimoramento em Gerontologia. Tem experiência na área de fonoaudiologia, atuando principalmente nos seguintes temas: deficiência intelectual e envelhecimento humano, reabilitação neuropsicológica cognitiva, reabilitação da comunicação e da linguagem no adulto e no idoso. Ela também é membro da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. Desculpa, eu me confundi com psiquiatria, mas deu certo. Neuropsicologia. E membro associada da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Gente, vocês estão vendo que todos os nossos convidados são profissionais altamente capacitados e principalmente no tema da longevidade. Então, Cláudia, e detalhe, esse aqui é um resumo do currículo dela. A gente teve que resumir, senão a gente ia ficar 10 minutos falando do currículo dela. Então, Cláudia, seja muito bem-vinda. É um prazer participar desse evento. Obrigada, Denise. Muitíssimo obrigada, Acalanto. Acalanto é tão gostoso de falar. Eu, enquanto fonoaudióloga, quando eu pronuncio Acalanto, me acalma. Então, é uma palavra com uma sonoridade gostosa, uma palavra que traz a longevidade para a gente, que tem palavras que são gritantes, né? Os sons são fricativos, e acalanto não. Acalanto é uma palavra cheia de sons que acalma. Então, eu estou muito feliz pela oportunidade de falar, de partilhar com vocês nessa tarde sobre a minha área de atuação na área de envelhecimento. Estou contente porque eu vi que Silvia também é do Instituto de Psiquiatria e a gente nunca se cruzou por ali, Silvia. Eu estou ali já tem alguns anos, né? Junto com a equipe do Dr. Orestes Forlenza, e a gente nunca se viu por lá, não é? Também estou feliz com a presença do Dr. Maurício, que é muito conhecido também. É um prazer, Beatriz, te conhecer. Vamos juntos falar hoje sobre qualidade de vida e de uma população super diferente, que talvez vocês não estejam acostumados a conviver socialmente com elas. É interessante, né? Mas o Instituto de Psiquiatria é tão grande, né? Então, mas profissionais maravilhosos, né? Que bom que você está aqui. E a hora que a Calanto trouxe você para participar, eu acho que é um prêmio para a gente acabar ouvindo tantas coisas especiais e aprender muito, né? Que delícia, que bom, é um privilégio para mim. A Conceição é essa mulher incrível, né? Que reúne gente de diferentes linguagens para falar de algo que é comum a todos nós, que é a longevidade. Prazer. Exato, e como falamos ontem, a longevidade não se refere somente ao idoso, mas a todos nós, né, que estamos participando disso de alguma forma, direta ou indireta. Então, esse tema realmente é um tema muito relevante para a sociedade, tem muita coisa que a gente tem que falar, que precisa ainda de discussão, de conhecimento, e levar para todo mundo. Isso que é o bacana dessa jornada da longevidade, que atende não só o idoso, mas profissionais que trabalham com ele, familiares, cuidadores. Então, são muitas pessoas envolvidas nesse processo, né? Com certeza, com certeza. Agora, eu gostaria de apresentar o Dr. Dionísio. Dr. Dionísio, ele é um médico super querido. Ele tem mais de 36 anos de experiência. Eu estou falando isso porque foi ele que liberou essa informação. E tem que ter muito orgulho dessa experiência, né? Ele é médico geriatra, nutrólogo e ortomolecular. Além disso, o foco dele é na prevenção de diabetes mellitus e hipertensão arterial. Doutor Dionísio, seja muito bem-vindo. É um prazer te ter aqui novamente, ouvi-lo. Você que tem uma fala tão gostosa, tão acessível e tanto conhecimento para compartilhar com a gente. O senhor poderia desmutar o telefone, clicar no microfone, desmutar, apertar aí o microfone que a gente consegue te ouvir.
O senhor nos ouve? Silvia, será que a gente consegue liberar o microfone dele? Bia? Eu estou tentando desmutar aqui, mas ele precisa aceitar. Doutor Dionísio, fica tranquilo. Quando o senhor conseguir, a palavra é toda sua, tá bom? Fica tranquilo. Você está aí nos bastidores com o Maurício, você vai estar te ajudando. E aí, quando o senhor estiver pronto, o senhor chama. Combinado? Eu acho, né, Denise, que essa modernidade, que tudo isso que acontece, traz mais atento ainda, nós precisamos pensar nessa questão da longevidade, da mente, de tudo que está acontecendo, né? Então, é tudo tão novo, são coisas tão novas que a gente está aprendendo e também começando a vivenciar, né? Mas eu acho que enquanto a gente espera o doutor Dionísio, a gente podia conversar sobre essa questão da longevidade. Tá dando para me ver? Agora sim, doutor Dionísio. Estamos com o senhor, a palavra é sua. Tá dando para ver a gente aí? Sim, dando para ver e ouvi-lo perfeitamente. Ó, meninas, é um grande prazer estar participando desse evento, né? Principalmente aí contando com a Acalanto Longevidade, a quem a nossa Conceição eu tenho uma grande admiração, carinho, e a gente é conterrâneo, a gente sabe da luta de vocês. Agora, realmente, a gente tem que, né, concluir que a bola da vez, e como sempre foi, são as mulheres, né? E a gente está aqui meio de intruso, mas a gente sabe que a bola só gira com vocês, né? A respeito desse aspecto de estar substituindo, né, o nosso colega, vocês gostariam que a gente falasse assim a respeito de que da parte de prevenção, de dor, o que seria mais interessante? O tema de hoje é sobre bem-estar e prevenção de doenças na vida do idoso, que é uma área que o senhor, né, domina, tem vasta experiência. Então, eu estou muito tranquila, eu sei que o senhor vai tirar de letra isso aí. Antes, eu gostaria de pedir para a Bia colocar o vídeo da vereadora Edir Salles, que é uma de nossas apoiadoras. E aí, logo em seguida, a gente já entra no nosso tema. Pode ser? Pode. Olá, eu sou a vereadora Edir Salles e amiga da Acalanto Longevidade. Fui deputada estadual por 2 mandatos e hoje vereadora em 3º mandato pela cidade de São Paulo. Quero parabenizar aqui os organizadores dessa jornada da longevidade saudável. E também transmitir o meu abraço à nossa querida amiga Maria Conceição, presidente e fundadora da Acalanto Longevidade. Nós temos alguns projetos na área do idoso. Já fiz parte, inclusive, da Comissão de Idoso da Câmara Municipal de São Paulo. Agora, um dos principais projetos de lei que nós temos é o projeto que cria o Hospital do Idoso na cidade de São Paulo. Tenho certeza que será muito importante. Terão psicólogos, médicos, fisioterapeutas, enfim, várias ações serão feitas nesse Hospital do Idoso. Quero parabenizar vocês que estão participando dessa linda jornada, muito importante, na Semana do Idoso. Contem comigo na Câmara Municipal de São Paulo. Eu acho importante essa questão do apoio, né, de uma pessoa que está na Assembleia, na Câmara, porque a gente precisa de representantes do idoso lá, porque não é só as nossas ações. Então, isso é muito importante, ter um apoio, uma pessoa que luta pelos direitos do idoso. Então, é muito bom contar com esse apoio. Obrigada à vereadora Edir Salles, e que ótimo que a Conceição tem esses contatos, né? Então, bom, eu posso dizer o mesmo com relação a Edir Salles. Eu tive um contato com ela, estive na base dela, uma pessoa muito acessível, gostei demais de conhecê-la. Bem, nós vamos entrar já na nossa área. É interessante porque
a gente falar de prevenção, e prevenção na parte de dores, e prevenção na parte de geriatria, né? Prevenção geral. Eu vou citar um tema, por exemplo, a obesidade, que gera uma inflamação, que gera o diabetes, a hipertensão, a osteoartrite. Quer dizer, eu vou dar uma sintetizada em patologias crônico-degenerativas, que é o dia a dia dos consultórios. Logicamente, eu estou falando aqui do meu consultório, né? A gente sabe que nas casas de longa permanência você tem as neurodegenerativas e também essas patologias, né? Você tem o Parkinson, Alzheimer, etc. E, então, a gente vai dedicar um pouco mais hoje a poder dizer assim, o que nós podemos fazer na nossa cozinha para melhorar a qualidade de vida com relação à dor do idoso, né? Então, é muito interessante, simples, fácil de aplicar. Bom, obviamente, infelizmente, nesse país muito desigual, né, nós não vamos ter uma condição de tanta igualdade, de tanto acesso às coisas necessárias. Mas o que a gente sabe é o seguinte, toda pessoa que está acima do peso, ela, por si só, o tecido gorduroso produz citocinas, ou seja, ela está inflamada, né? E várias inflamações, a inflamação tanto leva a uma depressão, né? A depressão leva a dor, e também, né, a dor leva à depressão. Então, vamos lá, vamos para a nossa cozinha, coisas simples do dia a dia, que vai ajudar você a melhorar o seu estado geral. Eu vou fazer o nutricionista, com certeza, está mais gabaritado que o nutrólogo nessa área. Nós direcionamos mais para dentro da célula, o que nós vamos fazer com o paciente. Mas é só para enfatizar o seguinte, né? Temperando a vida e diminuindo a inflamação e diminuindo a dor. Então, o que a gente pode colocar? Né? Use e abuse de cebola e alho, que tem um grande potencial, digamos assim, antioxidante, ou seja, anti-pró-inflamatório. Aí depois você tem o famoso prato colorido, né? E você tem outras opções, os temperos, né? A pimenta rica da capsaicina, que é um produto que é anti-inflamatório por si só, né? Use e abuse do chá verde. Use e abuse, não pode ir muito fundo nele, mas o chá verde é termogênico, né? Então, o chá verde... Para o metabolismo, né? É termogênico, aumenta o seu metabolismo, você vai queimar gordura e você está ajudando a desinflamar, né? Você bloqueia a catecol-metiltransferase, é uma enzima, etc., mas aí não cabe entrar muito na bioquímica. O importante é assim, o que nós podemos fazer com simplicidade na nossa cozinha, ou seja, não cozinhar demais os alimentos. Então, as fibras são necessárias, porque é todo um processo de dor, não só vamos botar aí o termo do nosso querido Kalash, né? Gerontolescência, né? Que começa a ter um termo cunhado por ele, é um termo fantástico, e que a gente pode usar muito a partir de agora, espero que ele nos autorize, mas então a gente, com certeza, precisa fazer esse processo de desinflamação, porque todo inflamado vai ter dor, né? E as patologias estão todas elas ligadas, interligadas. Para se ter uma ideia, né? Nessas últimas 3 décadas, houve um aumento de 5 vezes o número de obesidade no planeta, né? O Brasil, por exemplo, com 2 milhões, etc., hoje está para mais de 10 milhões de diabetes. Então, você vê, onde tem o aumento da ingesta de alimentos não grãos naturais, ou seja, quanto mais processados os alimentos, quanto mais junk foods, quanto mais alimentos ali do meio do... A gente brinca, a gente tem uma brincadeira, né, que no supermercado, nesses hipermercados,
você tem que andar só na periferia, né? Não passar pelo centro, porque ali é um perigo. Principalmente se tiver criança junto, um abraço, você vai levar os açúcares, que são os deletérios. Mas voltando ao principal, como tornar a nossa cozinha um atrativo para desinflamar? A gente sabe que existe um produto que é a cúrcuma longa e ela é do açafrão. Gente, açafrão, né, é aquele amarelinho, e ele vai ter uma ação anti-inflamatória, né? Essa ação anti-inflamatória, então, o chá verde a gente já falou, o açafrão a gente já está falando e Doutor colocou. Dionísio, eu tenho uma dúvida em relação à cúrcuma. Qual seria a quantidade? E tem hoje alguns suplementos, né, à base de cúrcuma. Se a Sim, cúrcuma na comida tem o mesmo efeito ou é recomendado a suplementação através dessas cápsulas? olha só, eu falei que, por exemplo, a inflamação leva à depressão, né? Aí a gente sabe, aí depois a gente pode falar a respeito do cortisol, etc., algumas coisinhas. Mas eu vou dizer o seguinte, vai depender de pessoa para pessoa, mas se você já coloca uma cúrcuma, né, que é o açafrão, de qualquer modo, você está temperando melhor, né, a sua vida e você está pondo um anti-inflamatório natural, sem efeito colateral. Que a grande jogada nossa é conseguir fazer com que não haja necessidade de utilizar medicamentos, né, da farmácia, os anti-inflamatórios não esteroides e principalmente os corticoides, né? Então, dependendo do paciente, a gente meio que individualiza o paciente. Eu hoje, por exemplo, estou tratando uma colite ulcerativa com sangramento, com cúrcuma. Ela toma 3 gramas por dia de cúrcuma, né? E está dando certo. O que acontece? Eu teria a opção de estar tratando com corticoide e sulfasalazina, que tem efeitos colaterais. Então, essa chamada aí para a cozinha é uma chamada preventiva, onde você pode usar mais termogênicos, a canela, por exemplo, a cafeína, que ajuda muito, né? A canela, a cafeína, bom, a pimenta a gente já falou, o chá, Gengibre. gengibre, doutor, fantástico, fantástico, menina, nos sucos, parabéns, é isso mesmo, Os né? remédios não estão na farmácia, estão dentro de casa, na cozinha, né, doutor Dionísio? Isso. Olha só, por que não um chá preto? Ele tem, olha que interessante, chá preto é rico em teanina. Aí olha, mas teanina, qual a importância do chá verde e do chá preto ter teanina? Essa teanina, ela bloqueia um produto lá no cérebro e ela vai acalmar a pessoa. Então, ela então, vai ajudar. doutor Dionísio, mas eu acho que assim, a sua fala é maravilhosa no sentido de falar da alimentação, né? Que é muito Sim, importante. Mas que algumas pessoas realmente, eu trabalho com ansiedade, com depressão, precisam fazer o uso da medicação e elas precisam dessa prescrição médica. E as pessoas que estão ouvindo, eu acho que a sim, orientação, né, é muito importante nesse sentido, do que sim, usar de medicamento, alimentação e uma série de coisas. Eu acho que a Cláudia, né, que está aqui, doutor Jones, eu vou perguntar para ela como é que essa sim. questão, porque ela, toda a formação dela muito ligada também a essa questão da ingestão de alimentação, né, Cláudia? Na verdade, enquanto fonoaudiólogo, o fonoaudiólogo que atua com envelhecimento, ele é o fonoaudiólogo que trabalha as questões da comunicação e da linguagem do idoso, não só do idoso com doença degenerativa, como a gente está acostumado a ouvir muito isso, que a fonoaudiologia trata Parkinson, AVC. Hoje a fonoaudiologia trabalha com 60 mais, inclusive agora recentemente a gente ganhou um selo de fonoaudióloga defensora e promotora do grupo 60 mais, porque a gente trabalha na alta performance da pessoa acima de 60 anos, e a gente acredita que um idoso acima de 60 anos, que tem uma comunicação efetiva, ele é capaz de continuar sendo produtivo socialmente. E E essas autônomo. atividades
E isso mesmo, e essas habilidades de comunicação pode trazer mais longevidade para a pessoa idosa, para todo mundo, mas principalmente nessa fase da vida. E aí entra as questões orofaciais, que a gente chama de mastigação e deglutição. A gente sabe que no envelhecimento saudável a gente já vai ter presbifagia, que é essa dificuldade de controlar por causa do envelhecimento normal o alimento, tanto na cavidade oral quanto na ejeção, no controle geral dessa alimentação do idoso. Tem algo importante que envolve uma fase que é anterior à deglutição, que é a mastigação. Então, a gente também atua dentro desse aspecto, tanto nos aspectos comunicativos e de linguagem, tanto para estimulação quanto para reabilitação, e também nas questões voltadas para mastigação, deglutição e respiração e fala. E é uma coisa importante, né, Cláudia, porque você falou da respiração. Então, toda essa questão que o doutor Dionísio vem colocando, o que você está falando, é para realmente buscar uma saúde. Não, saudável, um equilíbrio, a respiração, né? Eu acho que é um conjunto, né? Eu acho que quando a Conceição nos chamou para essa questão toda da jornada, pensou em falar em todos esses sentidos para a longevidade acontecer, né? Isso mesmo. O grupo populacional que eu atuo com envelhecimento que a gente chama aqui na deficiência intelectual, a gente costuma chamar de neurotípico, que é o nosso envelhecimento sem alterações genéticas, e atuo com envelhecimento de pessoas com um perfil de envelhecimento diferenciado. Então, eu atuo com pessoas com deficiência intelectual idosas, tanto no grupo de síndrome de Down, que é um grupo com alta incidência de demência, e atuo também com pessoas com outros tipos de deficiência intelectual, inclusive autismo no envelhecimento. Então, esse grupo populacional, ele é um grupo que demanda cuidados diferentes, tanto por parte da equipe multiprofissional, quanto por parte dos cuidadores. Então, o manejo de cuidados com estes pacientes requer uma capacitação, uma formação, e requer também muito cuidado na prestação de cuidado. Então, representar esse público hoje é falar muito mais do que de mastigação, do que de deglutição, é falar de qualidade de vida, falar de longevidade e falar de quebra de estigma, porque se não fosse por eles, eu não estaria com vocês hoje falando de envelhecimento e deficiência intelectual. Isso é muito importante, e pensando nessa questão toda dos cuidadores, de como os cuidadores podem se formar, ter um aprendizado, né? Com isso que o doutor Dionísio pontuou, com o que você pontuou, né, doutor Dionísio, falando da saúde, né? Do bem-estar, né? Isso mesmo. Doutor Dionísio está aí ainda? Cláudia, desculpa, eu fiquei muito curiosa para conhecer um pouco mais sobre esse seu trabalho, né? Que você falou de alta performance na comunicação. Conta um pouquinho mais para a gente como que isso é trabalhado. Esse trabalho, ele é um trabalho baseado muito na nossa especialidade. Então, eu sou fonoaudióloga clínica, eu me formei e me especializei na clínica fonoaudiológica. Então, eu graduei e depois eu fiz uma pós-graduação em clínica fonoaudiológica voltada para o adulto e idoso. Depois eu fiz uma pós-graduação em reabilitação com a doutora Eliane Mioto, que a Silvia conhece, e aí a gente cresceu no meio desse ambiente onde a gente acreditava que o idoso poderia usar o máximo possível suas competências adquiridas ao longo da vida. Então, o que a gente faz? A gente sabe que o envelhecimento, ele apresenta para a gente mudanças. Eu nem digo alterações, sabe por quê? Porque a alteração denota doença. Quando a gente fala de envelhecimento saudável, de envelhecimento esperado, sem tanta comorbidade, quando a gente fala de senescência, nós estamos falando de modificações que ocorrem ao longo da vida, assim como ocorre na infância. Enfim, vocês são profissionais especialistas desse tema, mas pessoas que estão nos ouvindo em casa talvez não entendam muito bem por que a gente separa aqueles idosos, às vezes, que apresentam mais doenças, daqueles que não têm tanta doenças.
A gente segmenta assim para ficar mais fácil a forma de planejar a intervenção. E eu estou falando desse grupo de idosos que não tem tantas doenças, que não sofreram AVC, que não tem Parkinson, que não tem doença degenerativa, é o idoso que ainda está no mercado de trabalho, é o executivo que tem ainda um uso funcional da sua comunicação, mesmo esquecendo o nome das pessoas. Mesmo esquecendo a palavra que vem na ponta da língua. Então, quando você conversa com alguém acima de 65 anos, por mais que ele tenha reserva cognitiva, que é o quanto ele foi capaz de armazenar de informações boas, de felicidade, quase que isso ao longo da vida, essas pessoas, elas ainda assim, elas podem ter dificuldades no processamento da informação, ela tem dificuldade em compreender frases muito complexas que não são usuais, palavras que não são regulares de outra língua, como língua inglesa, francesa, e essas pessoas estão no mercado de trabalho, e elas precisam conviver com as modificações do envelhecimento, que é inerente ao momento de vida dele, mas ele precisa se manter ativo, porque é bem como o doutor Alexandre Kalash falou, essa questão da aposentadoria precoce no Brasil é realmente um assassinato no envelhecimento, porque a gente sabe que eles podem fazer muito mais quando eles recebem o suporte de especialistas para viver o envelhecimento ativo da melhor maneira possível. Então, a gente faz isso, a gente potencializa habilidades de comunicação, fazendo com que esse idoso consiga ter mais autonomia e ele postergue o máximo possível os déficits que são inerentes ao processo de envelhecimento. Isso nos idosos saudáveis, entre aspas, no grupo 60+, sem doenças degenerativas. E tem muita gente que está nesse grupo e ainda quer se manter ativo, produtivo, trabalhando, ocupado, seja o que for. Né? Esse evento é para isso, é para a gente postergar a senilidade, né? Você falou de diferença entre senescência e senilidade. Senescência é o processo natural de envelhecimento e a senilidade são as doenças que acompanham o envelhecimento. Então, o que a gente não quer é que as pessoas fiquem doentes, obviamente, tem algumas responsabilidades, né, autorresponsabilidade, que cada um pode buscar a sua longevidade saudável, como a gente falou ontem, e buscando ajuda de profissionais que vão manter essa alta performance, porque a gente sabe que a capacidade, o idoso mantém a capacidade de aprendado. Às vezes a velocidade é um pouco mais lenta, em alguns casos, em alguns quesitos, mas a capacidade se mantém até a hora da morte, a não ser que ele não queira mais aprender, mas a pessoa continua com essa capacidade. Então é muito legal, super bacana o trabalho que vocês desenvolvem. Não conhecia, mais uma coisa que a gente conhece, adquire esse aprendizado. Que legal, parabéns. Esse é um grupo que a gente atua, mas eu gostaria de apresentar para vocês rapidamente um outro nicho populacional de idosos que não são muito conhecidos da sociedade. Posso compartilhar um vídeo rapidinho de uma idosa diferente para vocês conhecerem? Por favor. Rapidinho. Deixa eu ver. Alguém tem que me autorizar. Acho que é a Beatriz. Yeah. E aí, pensando nesses idosos diferentes. Os idosos diferentes são a minha paixão. Essas pessoas diferentes. Então, eu amo a diversidade. Amo aquilo que é diferente. É importante essa questão, Cláudia, justamente até para os familiares conhecerem, para as pessoas conhecerem, né? Saberem sobre isso, os educadores também, nessa questão da informação de comunicar, né? Desculpa, só um minutinho, que eu vou dar pause aqui, eu perdi o controle na hora de dar pause. Pronto, é que eu não sei usar muito esse Google Meet. Só um minutinho. Ok, desculpa, posso te ouvir novamente, querida? Desculpa. Eu acho que todo esse conhecimento é importante justamente para os cuidadores, como a Calanto se preocupa, como os familiares, né? As pessoas terem conhecimento sobre isso, né, Cláudia? Perfeito. Isso é de extrema relevância, porque nós estamos num país que nós vamos ter uma quantidade de idosos
no nosso dia a dia, circulando entre a gente. Nós precisamos nos preparar para atender os idosos que a gente vê que são idosos clássicos, entre aspas, porque é aquele idoso bonitinho, arrumadinho, que estudou muito, mas nós temos que estar preparados para atender os idosos diferentes, que são os idosos não alfabetizados, que são os idosos com deficiência, incluindo deficiência intelectual, porque essas pessoas elas estão excluídas, eles vivem um duplo estigma, que é o estigma da deficiência e o estigma do envelhecimento. Então, a gente precisa cada vez mais transformar a velhice num espaço que inclua pessoas diferentes, porque a longevidade ela não é só de um grupo populacional, ela é de todos nós. Então, eu vou apresentar rapidinho para vocês uma querida que é um exemplo de longevidade diferente. Você está compartilhando a tela, Cláudia? Estou. Não está aparecendo? Não, ainda não. Ah, que dor. Então, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Você sabe que vocês estão usando o Google Meet, né? Esse período de pandemia, a gente tenta acompanhar a quantidade de plataformas que se tem. Está todo mundo nessa aprendendo. E a gente não dá conta. Então, eu uso outra plataforma. Só um minutinho que eu vou tentar mais uma vez. Chegou aí? Sim. Chegou, agora sim. Ah, muito bem. Agora sim vocês vão conhecer uma idosa diferente, com 75 anos. Ai, que engraçado. Isso é uma... Ela nasceu em 1941. Aos 12 anos ela foi diagnosticada com câncer. Depois ela teve tuberculose. Ela foi curada do câncer, foi curada da tuberculose. E essa é, então, um exemplo de envelhecimento diferente daquilo que nós somos acostumados a ver e ouvir por aí. E eu represento esse envelhecimento de pessoas diferentes, de pessoas que também quebraram paradigmas e alcançaram a longevidade e estão fazendo parte do nosso dia a dia por aí. Obrigada. Que lindo, que lindo. Né, Cláudia? E eu acho que o doutor Dionísio podia falar dessa questão da saúde, o quanto isso contribui no trabalho também, né? Dessa questão da fono, do trabalho das doenças, de uma série de coisas que o médico também precisa, né, doutor Dionísio? Só um detalhe, ela já vai fazer 80 anos, né? Ela está com 79. Ela está com 79, já vai fazer 80 anos. Ela é uma francesa. Mas no Brasil, a idosa, a mulher mais velha com síndrome de Down tem quase 70 anos. Ela faleceu recentemente. Tinha quase 70. Doutor Dionísio, acho que está falhando. Eu acho que o doutor Dionísio está falando, né? Acho que está com problema da conexão, doutor Dionísio. Sim. Tá. Eu acho que acabou, né? Caindo. Acabou tendo algum problema de conexão com o doutor Dionísio, isso acontece, né, Cláudia? Então, eu acho que assim, o seu trabalho, que a Denise também estava falando, ele é um trabalho realmente para trazer a saúde e o bem-estar para as pessoas, né? Sim. É um trabalho focado na promoção da longevidade. E esse trabalho, a gente sabe que promover longevidade envolve muito a questão de compreender qualidade de vida. Qualidade de vida, a gente sabe que é bem subjetivo. Hoje, a gente já pode quantificar essa subjetividade, mas a gente entende que qualidade de vida
ela precisa existir, a pessoa precisa querer muito, muito viver bem para poder alcançar a longevidade. Se a pessoa não tiver os recursos, e o Dr. Kalash fala muito bem desses recursos fundamentais, né? Que é o suporte social, o suporte econômico, né? E essas pessoas não vão conseguir alcançar a longevidade. E a pessoa com deficiência intelectual, ela é a prova viva de que recursos e equipamentos, uma equipe multidisciplinar e uma sociedade diferente, uma sociedade inclusiva, ela é capaz de transformar o outro e modificar o ambiente. Se a gente tinha 10, 15 anos atrás, a expectativa de vida, 20 anos atrás, a expectativa de vida de pessoas com deficiência intelectual era de 20, 30 anos no máximo. Então, eles já saíam da primeira consulta com o pediatra com o prognóstico: olha, não se preocupa muito, a gente vai cuidar do coração, dos sistemas, mas não vai viver muito. Então, as famílias saíam dali muito assustadas com esse prognóstico, né? A expectativa de vida era mínima. Hoje, a gente já sabe que, dependendo do país, a pessoa com deficiência intelectual alcança o mesmo patamar de expectativa de vida que eu e você. Então, por que que isso aconteceu? Por que que houve essa ruptura de paradigma? Porque alguém pensou nessa população e proporcionou o que o Dr. Kalash fala, que são os 4 pontes, né, necessárias para a promoção da longevidade e do envelhecimento ativo. Então, esse trabalho que a gente faz, essa troca é sensacional. Uma das coisas que contribui muito para essa questão, né, a própria Denise, o Maurício, que está aí também, pode falar que nesse momento a ansiedade, a depressão e uma série de coisas, de alguma forma, está tendo um impacto muito grande na questão da nossa longevidade, né? Em todos os sentidos, né, Denise? Eu acho que o Maurício também pode falar, porque ele trabalha muito com essa questão, né? Eu penso muito no que o Dr. Kalash mesmo disse ontem, que independente da idade que nós temos, se a gente não tiver uma perspectiva um propósito de vida, tá? Alguma coisa que me tire da cama toda manhã com uma disposição de ser melhor do que eu fui ontem, sabe? Eu estou entregando de bandeja para o bandido a minha vida. Eu não posso. Isso mesmo, isso mesmo. E você Tem sabe, Pode falar, doutor. eu sou fonoaudióloga, sou falante, vocês me cortem, tá? Então, fonoaudióloga adora falar. É uma delícia te escutar. Imagina! E assim, você sabe que uma das coisas que mais me encanta nas ações de promoção da longevidade, da qualidade de vida da pessoa idosa, é o respeito à identidade do idoso, né? Pouco se fala sobre esse assunto, mas a gente sabe que a qualidade de vida envolve muito essa subjetividade, então o respeito às diferenças, o respeito à cultura desse idoso, o respeito aos costumes da pessoa idosa, o respeito às origens. Então, conhecer o ambiente desse público é muito importante para que a gente pense em ações, de qualquer ação de intervenção. Eu acho que a gente tem que contar, claro, com recurso financeiro, mas acho que a gente tem que contar muito mais do que um recurso financeiro. A gente tem que contar em querer atender de verdade, em querer conhecer quem é a pessoa que está com você, que você recebeu o legado de você cuidar, né? E aí é uma palavra para os cuidadores. Respeitar a identidade do outro, da pessoa que envelhece, é de extrema relevância para você poder promover longevidade. Você pode saber várias técnicas, você pode ser um excelente médico, um excelente enfermeiro, um excelente cuidador de idosos, mas você tem que ter muito mais que isso. Você tem que ter esse respeito, essa singularidade e essa questão de entender o que é diferente na pessoa que com quem você trabalha, com quem você atua, né? Esse é um assunto muito importante. E a gente vê bastante, né, os familiares falando. Mas a minha mãe, a minha avó é muito teimosa. Ela não quer fazer desse jeito. Eu falo, eu brigo, e aquela coisa. Porque o filho, o familiar, quer impor a forma dele que ele acha correto e não leva em consideração essa vontade, essa identidade, esse jeito, né, de ser. E, inclusive, eu acho que a Silvia pode até falar melhor sobre isso, porque é uma coisa
muito importante. Eu via na relação da minha avó, que faleceu, né, no final do ano passado, e com os filhos. Meus tios, inclusive meu pai, eles tentavam impor muito as coisas para minha avó. E gerava muito atrito, muito desgaste, minha avó ficava triste. Então, acho que, inclusive, a Silvia pode trazer mais informação sobre isso para a gente. Denise, nessa questão toda, né, como disse a Cláudia, são as particularidades, não é pela idade, são até os aspectos da própria pessoa, né? Cada um funciona de um jeito. E quando você vai nesse processo de envelhecimento, eu falo que para algumas pessoas, elas têm, às vezes, uma mente que parece que tem uma determinada idade e um corpo que, às vezes, não acompanha muito. Então, nesse sentido, pensar a longevidade com essa questão da saúde, da alimentação, da questão física, né? De você saber, de você ter projeto de vida, de você ter atividades prazerosas para a sua vida, né? Porque mudou muito essa questão da longevidade, né? Como a Cláudia estava falando, como você pontuou, e como o próprio Maurício disse, a questão do nosso propósito de vida, né? Eu participei de uma pesquisa no Proter, e nós fizemos um curso para as pessoas aprenderem a lidar com a depressão. Então, idosos foram selecionados para aprender a lidar com a depressão. Porque uma das coisas que acontece com o tema que nós estamos falando hoje, que é o de dor, é a depressão. Muitas pessoas acabam apresentando, né, como o próprio doutor Dionísio começou falando, essa questão de uma dor crônica, e muitas pessoas acabam indo para, por exemplo, tendo menos movimentação, até para essa questão da alimentação, né? Falando dessa questão toda do falar, às vezes a pessoa tem mais dificuldades, então ela acaba comendo alimentos que ela não tem que fazer a mastigação, ela começa a não ter o mesmo paladar. Então, é uma série de coisas que vai acontecendo, contribuindo para ficar ansioso, é a família, é a perda de entes próximos, é a perda da autonomia, é a ansiedade, é o medo de adoecer, é o medo de morrer, é o medo de tanta coisa, né? Eu acho que se soma tanta coisa que você fica com estresse altíssimo, né? E isso contribui para você adoecer em todos os sentidos. E eu concordo com você. Muitas vezes, quando você vai conversar com um idoso, você acaba achando que ele não tem o discernimento ou a parte cognitiva. Alguns acabam apresentando alguma dificuldade, mas você já impõe, você tem que fazer isso e pronto, acabou, né? Então, é muito importante os cuidadores, os familiares, todo esse trabalho que a Conceição está começando a iniciar, que é uma formação para os cuidadores, se atentarem a essa questão, né? A Cláudia participando, explicando como é que é todo esse processo, profissionais falando, olha, é isso que acontece, porque a psicoeducação, não, Cláudia, é importantíssimo, né? Muito importante. Você está falando, Silvia, e eu estou simplesmente lembrando dos meus pacientes, das histórias que eles me contam. Por exemplo, essa dor que você fala, você está falando de dor mental, né? Da dor da alma, entre aspas, né? Mas existe algo que a gente também, que acontece, que quando a gente não trabalha a comunicação do idoso para ele expressar a dor, ele sente mais dor do que o que deveria. Porque quando a gente fala da dor que a gente sente, ela fica mais leve. Então, enquanto cuidadores de pessoas idosas, a gente tem que oferecer esse espaço de liberdade comunicativa, de empoderamento comunicativo, onde o idoso seja capaz de dizer para o filho, olha, eu não como esse tipo de alimento que vocês estão me oferecendo, porque eu estou aqui na casa de vocês. Eu gosto de comer minha tapioca, por exemplo, ao invés do pão. Então, isso parece ser algo tão simples, mas é tão transformador
para o empoderamento da pessoa idosa. É tão importante que o idoso diga, olha, filho, o som que você está ligando está alto demais, porque eu tenho uma presbiacusia, eu não escuto direito, não compreendo direito o que as pessoas estão me falando e o teu som me atrapalha. Então, é muito mais do que a gente cuidar da saúde tradicionalmente conhecida. É cuidar da saúde dentro dessa subjetividade que muitas vezes a gente não percebe. E a gente não percebe porque a gente não quer. A gente não percebe porque cuidar é muito difícil. Cuidar é muito pesado às vezes. É por isso que a gente tem que capacitar. E até mesmo, exatamente, por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento mesmo, né? Verdade. E essa questão das dores, né, Denise? Eu acho que, assim, uma atividade física é muito importante. E muitas vezes, né, falando dessa questão, muitas pessoas têm uma dificuldade, né? E até acabam não fazendo muito movimento e ficando acamados e não pensando só no idoso, mas na longevidade, né? Às vezes a gente eu quero viver mais, mas eu preciso construir um caminho para a longevidade, não é, Denise? É perfeito isso que você falou, Silvia, porque a longevidade é uma construção. E muita gente não se esforça para construir a longevidade. E aí deixa o tempo passar e, infelizmente, vão aparecendo, instalando doenças, várias doenças que poderiam ser evitadas. Comprovadamente poderiam ser evitadas, né, se tivesse uma alimentação mais saudável, se fizesse exercícios físicos, porque da parte física existem essas mudanças que a Cláudia falou, né, que em função do envelhecimento, mas que você pode desacelerar essas mudanças para manter aquele nível de independência mais alto por muito tempo. Sim. Então, você evita dores, você evita uma série de problemas físicos que te atrapalham nessa qualidade de vida, né, no seu bem-estar, em relação à sua saúde. Então, não é só um aspecto isolado, mas eu acho muito importante falar sempre que a pessoa, ela também é responsável por buscar a longevidade dela. Eu percebo muitas vezes que as pessoas, elas deixam a vida passar e não fazem nada, né? Não estou falando que remédio não é bom, porque as pessoas colocam a solução no remédio. Em alguns casos é importante, mas os remédios não são a solução. A gente tem que fazer a nossa parte. Cada um tem que fazer a sua parte nessa busca para a longevidade saudável e ativa. Mas e essa questão da construção da longevidade, eu acho, Denise, e as pessoas que estão nos ouvindo, que nós estamos construindo essa cultura também. Porque, de alguma forma, é uma construção não só pessoal, mas é uma construção da cultura, né? Então, pensando nessa questão dos sentimentos, as pessoas mais de alguma determinada idade anterior, elas não eram ensinadas a expressar os sentimentos, né, Cláudia? Então, você não sabia muito bem o que estava acontecendo com você, você não tinha essa noção, não tinha tanta preocupação com a ansiedade, o estresse. Então, nós realmente vivemos muito no piloto automático. E agora, com uma série de coisas, a cultura do envelhecer saudável, a cultura da alimentação, a cultura do cuidado com a mente, essa questão da ansiedade contribuindo para gerar uma série de demências, uma série de coisas, nós vamos perceber o quanto essa questão da longevidade ela é construída na infância. A obesidade infantil já contribui para um monte de coisas, né, Cláudia? Sim, com certeza. E até mesmo a potencialização dos processos cognitivos da aprendizagem, né? Então, a gente isola muito, e isso é claro que a gente faz muito no Brasil, né? A gente isola, a gente separa as pessoas por fases da vida. Só que a gente sabe que a vida não são fases, ela é um completo, né? Ela é um contínuo, e eu gosto muito de pensar na vida como um contínuo.
Se você não olha para a sua vida e vê como um contínuo, fica difícil você pensar em prevenção. E aí, doutora Silvia tem toda a razão, porque existe um aspecto cultural que impacta nessa promoção da longevidade na nossa nação, que é a questão da gente nem saber como chamar a pessoa idosa. Então, assim, a gente não sabe. Se você perguntar, eu gosto quando falo sobre isso em outros espaços como palestra, eu pergunto, como você chama seu avô? Como você se refere ao seu vizinho idoso? Você chama ele de velho, de meia-idade, de idade feliz, de terceira idade, de nona idade? Por quê? E as pessoas não... de melhor idade. E assim, a gente não sabe nem chamar o idoso, de fato, categorizá-lo numa faixa etária de acordo com a sua idade, porque a gente tem preconceito. A gente nem gosta de coisa velha, né? Eu sempre falo isso, que a gente, culturalmente, nós nem gostamos de brechó. Então, a gente não gosta de brechó, a Europa gosta de brechó, os países que envelheceram gostam de brechó. A gente não gosta, quando tem algo que a gente não quer, que a gente acha que envelheceu, a gente sempre diz, joga fora, doa para alguém, joga no lixo, tá velho demais. Então, isso envolve muito o aspecto cultural da velhice. Fica difícil envelhecer num país onde a mãe quer vestir a roupa da filha e a filha a roupa da mãe, porque existe uma confusão de ciclo de vida. Então, eu acho que o nosso trabalho, ele é além da promoção de saúde, ele é muito mais além, porque ele traz a importância de conscientizar a sociedade sobre a velhice. Porque é conscientizando e não é com medo, porque às vezes a gente que tem informação em saúde, a gente conscientiza com medo. Olha, você tem que fazer atividade física, porque senão você vai virar obeso e você vai ter diabetes. Não, você tem que ter atividade física porque você precisa ser feliz fazendo atividade física. Fazer atividade física te deixa feliz. Não, você precisa fazer dieta. E até pensando nessa questão, Cláudia, eu acho que assim, a Acalanto, ela se preocupa com os familiares nessa questão toda de estar falando para os familiares como o tratamento é importante, e também nessa questão que também eu acho que é cultural, de você precisar de um cuidador, que muitas vezes existe esse estigma de, não, cuidador não, cuidador significa o final. Então, na verdade, a palavra cuidador, ela já vem com essa questão, né, Denise, do cuidado especial para aquela pessoa. Nós temos, como você mesmo disse, essa questão da palavra velho, é coisa que a gente deve jogar fora, que não serve mais. E nós também temos essa questão com os cuidadores. Muitas vezes a gente fala, vou cuidar. Mas o cuidado, ele é diferente. Eu acho que, como você falou, né, Cláudia, no começo, a palavra acalentar, ela traz, né, você acalanta, você traz aquele acalentar para a pessoa. Muitas vezes, uma pessoa, seja uma criança, seja um jovem ou seja um idoso, o que ela mais precisa é esse acalanto. E muitas vezes, os familiares, por conta de muito... trabalho, é filho, é uma série de coisas, não conseguem ter esse olhar, né? Eu falo que o olhar é muito importante, olhar para aquela pessoa, entender o processo dela, né? Entender a dificuldade na autonomia dela, né, Denise? O próprio Maurício falando dessa questão toda de como ajudar a pessoa, mesmo envelhecendo e tendo um projeto de vida, que é uma coisa importante, né? Uhum. Eu estava pensando aqui, porque a gente já são 18h06, o papo está uma delícia. E aí eu pensei no seguinte, eu e a Silvia, a gente fez uma live há 2 semanas atrás, a gente trouxe dicas práticas para as pessoas colocarem na vida delas sobre controle do estresse, da ansiedade. Então, a minha sugestão aqui, Cláudia, é você trazer algumas dicas práticas para a gente em relação à sua área, né? De que forma que o idoso pode aplicar essas dicas para ajudar na longevidade, na vida dele, na qualidade de vida. E depois vou pedir para a Silvia também falar sobre isso.
Cláudia, eu acho que é interessante falar nessa longevidade toda, não só para o idoso, porque nós podemos ter vários idosos, mas a gente também tem pessoas, né? Como é que a gente, ao longo da nossa vida, pode, com pequenas dicas, às vezes, mudar o rumo da nossa longevidade? Então, é uma pergunta já, não é isso? Sim. Tá. Eu acho que depende muito de quem e de como você quer envelhecer. Porque eu posso simplesmente decidir ficar obesa e não querer fazer nada por isso, porque eu tomei essa decisão. Mas eu posso também decidir, mesmo tendo uma genética propensa à obesidade, acreditar que eu posso transformar o ambiente e lutar contra essa genética. Então, depende muito da tomada de decisão, de quem você quer ser quando envelhecer. Então, você precisa pensar sobre a velhice, porque a gente vive muito um momento onde a gente pensa o agora, a gente faz o agora, e aí a gente não se projeta para. E aí é por isso que a gente, principalmente num caos, numa crise como a pandemia, a gente está tendo um índice altíssimo de doença mental, ou piora de quadros que já existia, que foram piorando, porque a gente foi acostumado a viver, e como brasileiro, a gente não gosta de números, a gente não gosta de quantificar, a gente não gosta de planner, a gente não gosta de planejar. Então, eu acho que você precisa, primeiro, pensar, eu tenho 20 anos, 30 anos, ou eu tenho 15 anos, quem eu quero ser daqui a 30, 40, 50 anos? Eu, por exemplo, tenho 43, eu me vejo aos 83 escrevendo livros, falando, compartilhando o meu conhecimento sobre o que eu fiz ao longo da minha vida através da escrita. Eu me vejo, por exemplo, ajudando grupos de mulheres idosas a se empoderar. Ou seja, eu tenho 43 anos, vivo um momento da minha vida, mas eu já me projeto para aos 83 anos de idade. Então, saber quem você é e o que você quer ser faz toda a diferença, porque é isso que vai fazer com que você tome decisões assertivas hoje e te faça perseguir o alvo da longevidade. Porque se você não tomar a decisão e dizer, eu quero viver mais e feliz, porque não é só viver mais. Tem gente que tem 80 anos e não é feliz, não tem qualidade de vida nenhuma. Tem recurso financeiro, mas não tem qualidade de vida. Então, você precisa decidir que idoso eu quero ser. E o tempo da tomada de decisão é agora, e para isso você precisa planejar a saúde, planejar as interações sociais. Tem muita gente que acha que ter saúde é o suficiente, mas se você não interage, se você não se comunica, se você não tem grupos de amigos, como você vai ser feliz? Então, a gente precisa pensar nesses pilares, projetar esses pilares e correr atrás desses pilares. Assim, a gente vai envelhecer bem. Eu acho que, por enquanto, é isso que a ciência tem trazido para a gente, a ciência da longevidade, né? E é aquilo que a gente tem visto na vida dos nossos clientes, pacientes que alcançaram a longevidade com qualidade de vida. Ontem, nós encerramos o dia com aquele vídeo de uma campanha do do governo canadense, mostrando simultaneamente o resultado das escolhas que as pessoas fazem da vida, do envelhecimento. E um lado tinha aquele idoso saudável, independente, vivendo a sua vida, e do outro lado, aquele idoso com limitação física, dependência, doente, né, sem qualidade de vida. Então, assim, eu gosto muito daquele vídeo, porque aquilo ilustra muito. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Aquele vídeo vale mais do que 1 milhão de palavras. E eu acredito bem no que você está falando, Cláudia. Decidir o que você quer para o seu futuro, para a sua vida, saber que o seu envelhecimento, a sua longevidade vai depender das escolhas que você faz hoje, né? Como a gente tem falado hoje, a longevidade ela é construída agora e não naquele momento que eu chegar lá. Então, precisa sim desse planejamento, precisa sim desse cuidado,
da saúde financeira, que é um pilar importante, né? Isso vai determinar muito a qualidade de vida lá na frente. Então, são vários aspectos que precisam, sim, ser pensados hoje. E isso a partir de 30 anos, 20, 25, 30 anos. Tem gente que começa a trabalhar, já faz uma previdência privada, pensando naquele momento quando se aposentar. E como você bem disse, 50 anos, a pessoa está entrando na segunda metade da vida. Gente, são 30 anos, 40, 50 anos a mais de vida. É muito tempo. É muito tempo. É muito tempo que você pode contribuir, viver bem, se manter útil, né? Fazer o que você quiser, mas que vai depender muito das suas escolhas que você fizer hoje. Né, Silvia? E Cláudia, uma coisa importante é essa questão cognitiva, né? Que muitas vezes as pessoas fazem exercícios para as musculaturas físicas, mas a gente precisa exercitar o cérebro constantemente, né, Cláudia? Sim, querida, sim. E você sabe que agora a gente tem mais do que nunca falado sobre isso, Silvia, porque a gente que tem formação nessa área sabe o quanto é importante a reserva cognitiva, e o quanto é importante o cérebro se manter ativo. Tem um monte de idosos que estão na academia o tempo todo, mas eles só fazem academia. Ótimo, ok, é muito bom, e a gente tem comprovação científica que isso é muito bom. Mas a gente também tem comprovação científica que a estimulação cognitiva, o treino e a reabilitação faz muito mais do que aquilo que a gente conhece no Brasil. Então, os idosos também, Silvia, Denise, doutor Maurício, eles têm muito preconceitos com a estimulação cognitiva, porque eles acham que eles não precisam disso. Eu mesmo que trabalho com idoso, as pessoas me perguntam, mas você não é fono? Fono não é de criança, de gente que fala errado? Então, o que a gente tem de cultura nessa área é uma cultura que também precisa ser desmistificada. A promoção da saúde cognitiva, e Silvia sabe o quanto isso é importante, porque a gente trabalha dentro de um instituto de psiquiatria, onde o forte da nossa intervenção é isso. A gente sabe que nós temos evidências científicas e nós sabemos os benefícios, tanto da estimulação, quanto do treino, quanto da reabilitação cognitiva ou neuropsicológica. Então, é muito importante pedir ajuda. E é uma coisa importante, que pequenas coisas vão fazendo. O doutor Dionísio acabou, acho que o doutor Dionísio, né, teve várias, caiu, acabou, a internet não está muito boa hoje, acho que assim... Not stable, não estável, a gente resetou umas 5 vezes, mas aí agora... Olha, doutor Dionísio, uma das coisas importantes que o senhor está fazendo é a persistência. É isso aí, a gente tem que persistir, né? Persistir, e para a nossa longevidade é uma construção. Não deu certo, a gente tenta outras coisas. É o propósito. Falar um pouco, né? Pode? Tá legal. Bom, fica com propósito, persistência, eu gostei, né? E eu sou persistente mesmo. Né, Silvia? Nós estivemos juntos já uma vez aí e a coisa é muito séria. Eu pude mandar uma mensagem para a Calanto hoje, inclusive para a Bia e para a Conceição, a respeito do preconceito com relação a uma idosa, e ela fez questão de dar o depoimento, né? E foi uma forma de dor assim tremenda que eu pude assistir, e está já em poder da Calanto para mostrar isso. Mas em relação a tudo que eu ouvi falar, né, eu vi a menina, o que eu pude pegar aí com relação às meninas falando, né, por exemplo, a órtese, a prótese, né, no caso da otorrino, né, você adequar essas próteses à medida que os anos vão passando, são fundamentais, né, para que a dicção, a voz, etc., né, a audição e tudo isso dando uma autonomia. Aí a gente pode pensar na medicina do trabalho, que é idosos, você ter uma condição, digamos assim, onde não há necessidade, use tanto
as articulações, você vai colocar mais alta a cama, o sofá, etc. E ter aquela, vamos dizer, poucas pessoas fazem e que de repente pode evitar problema. Ou seja, muitas vezes faz uma fratura de colo de fêmur, né? Mas eu queria dar um toque hoje a respeito do isolamento, né? Em por dia, mas ninguém está falando, porque infelizmente a classe alta já passou, sensibilizado, e agora ninguém está sensibilizando nada. Destruiu-se o nosso Ministério da Educação, do Meio Ambiente, etc, etc. Então, essas coisas é bom não falar muito, não, mas a gente fica tendo que tocar nesse assunto. Eu acho que a conexão... Com relação ao isolamento, tá boa, né? eu acho fundamental, porque... Doutor Dionísio, a gente não está conseguindo te ouvir direito. A internet sua está falhando muito. A gente não está conseguindo te ouvir direito. Oh, Jesus. O som está no máximo. Tá dando, melhorou agora? Melhorou um pouco, melhorou. Bom, eu estava falando com relação ao isolamento. Sim. Né? O isolamento, por exemplo, os mais jovens não têm tanta resiliência quanto os idosos. Então, eles sofrem um pouco mais. E esse isolamento, ele libera mais o que? Ansiedade em função da liberação do cortisol, né, que a suprarrenal vai produzir. Né? Foi quem nos manteve aqui na Terra, etc., para fugir ou lutar, né? Desde a pré-história, mas agora é um inflamatório. Né? Esse cortisol ele vai aumentar produtos, inclusive, que levam a baixar neurotransmissores cerebrais, ou seja, eles mexem com o nosso humor, causando dor. Então, por exemplo, no isolamento você tem dores, desde dor aguda na fase inicial, onde você vai tirar a glicose, você vai ter glicose para poder correr, fugir ou lutar, e o seu músculo ele pode sentir dor. Depois, numa fase intermediária e até na fase crônica, alimentação adequada, a mudança para grãos integrais, junk food não pode, né? Com a parte, digamos, odontológica, toda a odontológica perfeita, né? Que mais? O sono adequado. E aí entra a nossa parte. Não é com medicamento. A gente está querendo fazer tipo uma pegada que vão fazer uma serotonina, uma melatonina e qualificar melhor o sono desse indivíduo. A ideia é atividade física para quem cabe, né? Sono com qualidade e alimentação adequada. Eu falei com relação à nossa cozinha, que seria uma cozinha no sentido potencialíssima para os diabéticos, potencialíssima para a obesidade e para as osteoartrites e artroses. Então, você pega aí uma gama muito grande desses nossos idosos que sofrem com as doenças crônicas, crônica degenerativa, etc. Bom, eu sei que a minha internet... aqui nós temos duas opções de internet. Né? Aí uma fica legal, você corre para lá.
aí a outra começa a cair, aí você tem que correr para a outra. Quer dizer, duas opções é meio complicado, gente. Acontece, É doutor ótimo que... Dionísio, todo mundo já passou por isso e a gente entende. É uma pena, porque o senhor tem tanta contribuição para dar e não pôde em função da internet, mas fica tranquilo, a gente entende. Não, mas eu ouvi coisas dentro aí do que eu esperava, né? Por exemplo, hoje a gente veio meio que de surpresa, mas a gente vai trazer um técnico para dar uma olhada aqui, inclusive nessas coisas que a gente vai deixando, né? Porque tá funcionando, você vai deixando a acomodação. Mas, Denise, é um prazer estar falando com você, com a Silvia. E nesse sentido, doutor Dionísio, é uma coisa importante que você colocou agora. Muitas vezes, mesmo nessa questão do nosso envelhecimento, a gente vai se acomodando com algumas coisas, né? Sim, então, sim. Cuidar, dar atenção para as coisas, por exemplo, eu vou tendo uma dor, eu vou sentindo que a minha ansiedade está aumentando, eu vou, né, como a Cláudia pontuou, essa questão da minha linguagem, eu vejo que eu estou com uma dificuldade, eu vou levando, né? Vou levando aquilo. Eu acho que essa questão toda da internet nos pontuou, né? O quanto é importante, quando você percebe algo, você já se atentar para cuidar daquilo. Porque, às vezes, a gente vai deixando, né, Denise? É a procrastinação, a famosa... E agravando. Isso. Nessa questão não, vocês vão rir agora. Não, é que e lá nós temos o técnico que faz tudo aqui. Então você fica acomodado, né? Mas, obviamente, você está correto. Agora, eu pratico Muay Thai, etc. Né? Eu jogo futebol, faço aquelas coisas todas. A atividade física, olha só, sinceridade, é mandatória para você não sentir dor, né? Então, é bom, na minha idade... não, e a gente vai para o ringue lá com a garotada de 40, né? Você vê a covardia. Então, doutor Dionísio, né? Nós agradecemos muito, né? Amanhã o doutor Dionísio volta com uma internet renovada, como todos nós fazemos, né? Não, e pior. Não, Silvia, pior, né? Teve um amigo meu que olhou e falou assim, ainda é aquele computador? Eu falei, é. Ele falou assim, vai ser uma ótima compra. Então, obrigada, doutor. Ele falou, você trate de trocar esse negócio. Nós agradecemos muito. E amanhã o doutor Dionísio vem, né, Denise, com muitas informações, coisas novas, diferentes, né? Eu acho que, assim, a Denise tinha pontuado, né, para a gente falar de algumas dicas, de algumas coisas importantes para isso, né? Então, uma questão importante é nós trabalharmos a ansiedade. A saúde mental, ela está muito, muito ligada a esse processo de envelhecimento, né? A produção do cortisol é uma coisa muito importante, né? Então, a Denise tinha falado para dar umas dicas, a Cláudia, né? Sim, deixa eu falar. A Cláudia tem um compromisso agora às 18h30. Sim, tem uma paciente me aguardando. Então, eu quero agradecer, Cláudia, pela sua participação. Foi muito valiosa. Eu aprendi muita coisa hoje aqui com você. Foi demais. Eu acho que você pode estar sempre presente, participando desses eventos. Tem muita coisa, muita informação para nos passar. Obrigada. Muito obrigada, viu? Você quer deixar os seus contatos, redes sociais? Gostaria de deixar algum contato? Eu posso deixar assim, eu na verdade sou quem agradece. Eu agradeço muitíssimo a vocês pela oportunidade de partilhar. Essa tarde foi tão gostosa, né? Pena que passa tão rápido, né? A gente precisa, como eu falei para a Conceição, a gente precisa formar rede de pessoas que gostem de longevidade, porque daí a gente pode conversar mais vezes sobre esse assunto
e de uma maneira gostosa, que não seja tão técnica, né? Mas que seja compartilhar o nosso dia a dia sobre a velhice. Eu agradeço. Eu moro em São Paulo, eu atendo em São Paulo enquanto fonoaudióloga e também atendo no Instituto de Psiquiatria, no Ambulatório de Envelhecimento e Síndrome de Down, sob coordenação do Dr. Orestes Porlenda. Eu estou no Instagram também, Fono Cláudia Lopes. E também eu tenho o Memory Café Brasil, que é um primeiro projeto associado aos Estados Unidos, que é um projeto de prevenção e inclusão social de idosos. Então, a gente faz encontros em cafeterias com os idosos e esses idosos passam a usufruir desses espaços da sua comunidade quando a gente finaliza os atendimentos. Hoje o Memory Café Brasil também está no Instagram, ele se chama Memory de memória em inglês, Memory Café Brasil, é só vocês seguirem lá, e a gente hoje faz sessões gratuitas de estimulação cognitiva para essas pessoas que estão vinculadas ao Memory Café Brasil. Então eu agradeço e foi um prazer ver vocês, eu espero que logo, logo a gente se encontre em outros momentos, tá bom? Abraço. Prazer foi todo nosso. Obrigada, Cláudia. Abração, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Silvia. Tchau, doutor Maurício, doutor Maurício. Prazer. Tchau, menino. Tchau, tchau. Eu gostaria agora de ler algumas colocações dos participantes aqui no chat. Só um minutinho aqui. A Adi Otto também esteve presente ontem aqui. Obrigada pela participação, Adi. Ela falou o seguinte: são muitas mudanças e os idosos não foram educados para viverem tantos anos. É nosso papel como profissionais da gerontologia ajudar eles e se conscientizar para responsabilizar pelo próprio envelhecimento. Por outro lado, não temos a cultura de pensar na prevenção, o que é outro desafio. Eu concordo plenamente, a nossa cultura é de remediar, depois que tem um problema, vai lá no médico, marca uma consulta, toma um remédio, né? Então é importante cuidar dessa saúde antes que você tenha desenvolva alguma doença. Eu concordo totalmente com a sua colocação e também vai muito em função do que a gente falou hoje e ontem, da questão da educação para essa longevidade, né? Um dos desafios é isso, a educação para a longevidade, essa mudança cultural, social, que é extremamente importante, que foi muito falado hoje. Então, muito boa a colocação. Trabalha na área, eu não a conheço pessoalmente, mas pelas colocações aqui, com certeza. Então, obrigada pela sua participação. O Celso Jardim, ele também fez uma colocação, fala que trabalha com idosos que atuam regularmente em atividades físicas, artísticas, e alguns ainda têm oportunidade de participar em oficinas de cognição e suporte psicológico em grupo. Percebi como isso foi benéfico na qualidade de vida física e mental desses idosos e o quanto isso tem contribuído no processo de sentir-se incluído no meio social. A importância da interação dos relacionamentos sociais, né, Silvia? E muito importante, né? Eu acho que todas as coisas que nós colocamos hoje, falamos dessa questão da cultura, de uma série de coisas, é justamente para contribuir para que mude o pensamento das pessoas em relação ao envelhecer, em relação à longevidade que a gente pode alcançar, né? Então, nesse evento, a Acalanto pensou em falar sobre exatamente isso, falar de como é esse processo para a pessoa, como é o processo. É difícil, eu concordo com o que foi colocado, né? Que a Adi colocou. É um processo que nós não somos ensinados, por quê? Porque ele mexe muito com o nosso emocional, né? Com essa questão
vamos pintar a parede, por quê? Porque a vida pede movimento, né, Denise? E todo mundo que está. A vida pede movimento. E o movimento, ele precisa que a gente faça. Né? Dia 1º, eu e a Denise, amanhã o Maurício vai estar falando sobre um assunto maravilhoso, mas dia 1º nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, que é essa questão do preconceito, que é essa questão no Dia do Idoso, né, Denise? Sim, sem dúvida, é um tema muito importante. Inclusive, o doutor Alexandre Kalash foi uma das coisas que ele comentou ontem, que existe um preconceito e isso precisa ser mudado, trabalhado. E é por isso que a gente está aqui durante essa semana inteira, para ajudar a quebrar esses preconceitos, os paradigmas, né, mudar essa cultura e trabalhar em prol da longevidade. Doutor Dionísio, o senhor gostaria agora de dar um recado final e passar suas redes sociais, seus contatos? Sim, está dando para me ouvir? Sim. Agora sim. Ah, tá legal. O grande detalhe, a gente acabou de citar, inclusive, que já está em posse da Acalanto, né, o fato de um preconceito no qual eu vi o quanto a pessoa se sentiu mal, não dois, pelo mesmo indivíduo de 19 anos, e outra, a gente sabe de muito mais, etc., até do dia a dia. Mas esse trabalho da Acalanto, aí, da Conceição e de todos vocês é sensacional. Né? Sempre que a gente puder estar participando, a gente vai poder tentar contribuir. Né? E o que eu acho interessante disso tudo é a gente realmente, você falou aí, esse paradigma é uma coisa mais complicada, né? É uma coisa bem complicada para ser quebrado. Eu acho que vai ter que ter muita garra, muita luta, e assim, começa água mole em pedra dura, vamos embora, porque nós temos que derrubar isso, né? O país está envelhecendo, né? O país está envelhecendo, já envelheceu, digamos, né? Esse envelhecimento, mais 10 anos, a coisa vai estar aí bem, bem acentuada. E imagina se não tivesse sequer o respeito, né, com os nossos cabelos brancos. Aí como é que fica a coisa? Né? Num país onde o preconceito impera desde lá de cima. É uma tristeza. Mas o recado é esse. A gente está, por enquanto, aqui em São Lourenço. Né? Em breve a gente vai estar por aí, né? Já que nós estamos ficando livre aqui. Então, foi um privilégio, um prazer imenso estar com vocês. Infelizmente, a internet que ficou oscilando, mesmo resetando, não deu certo. Mas é importante estar participando. Eu me sinto feliz e vamos ver o que a gente pode fazer, de repente, se o nosso colega quiser ocupar o espaço, está à disposição dele. Se ele não ocupar, eu entro também. Tá bom? Ótimo. Doutor Dionísio, muitíssimo obrigada pela sua participação. Tá legal. Foi muito bom. Muito obrigada pela compartilhar o seu conhecimento, suas dicas. Teve muita dica prática, né, principalmente em relação à alimentação. Então, muito obrigada. Então, e o pessoal não esquecer do que dá para fazer na cozinha. Prato colorido, não esquecer a pimenta, os chás, o açafrão, etc, etc. A inflamação leva à depressão, assim como a depressão leva à inflamação. E o isolamento faz parte disso tudo. E nós estamos passando por isso. Então, cortisol alto, vamos baixar isso tudo aqui e vamos tirar a nossa ansiedade. Perfeito, dona Silvia? Perfeito. Obrigada por compartilhar informações tão importantes. Né? Eu acho que tudo isso contribui. Depois, se quiser bioquímica, então depois, se quiser a parte bioquímica, é muito legal, né? Porque aí dá para a gente explicar direitinho como caminham as coisas. Sim, e como você define as agressões. Nós vamos fazer tudo isso, pode ficar tranquilo, doutor Dionísio. Eu acho, né, Denise, que nós vamos caminhando para um encerramento, né? E falar para as pessoas acompanhar esse evento por essa semana, né? Então, amanhã
o Maurício vai estar falando. Nós vamos estar na quinta-feira falando diretamente com Portugal, que também nós falamos do preconceito brasileiro, mas eles também vão falar essa questão, né? Nós vamos falar com a advogada da OAB e também com o Fabrício, que esteve ontem, né? Então, pessoas totalmente ligadas a essa questão de como trabalhar isso, né, Denise? Sim. Amanhã a gente vai falar sobre as dores. Tem muita gente que sente dor. E vamos falar como tratar as dores crônicas e ter mais qualidade de vida. A gente sabe que as dores crônicas são muito relevantes e acometem grande parte da população idosa. Então, é possível, sim, algumas estratégias para combater essas dores. E aí, amanhã, fica a dica para amanhã. Não percam a palestra de amanhã, tá? Essa conversa de amanhã. Eu gostaria de deixar as minhas redes sociais que me pediram. Então, o meu Instagram é Denise com Z Terra, Denise Terra. E meu Facebook é Denise Terra Personal, tá? Lembrando que é Denise com Z, porque senão não me acha. Silvia, você gostaria também de deixar seus contatos, redes sociais? Então, o Facebook Silvia Rezende, né? E o Instagram Silvia Rezende Azevedo, né? Eu trabalho muito com ansiedade e depressão, então as pessoas precisam saber dessas informações importantes, né, Denise, para alcançar a longevidade. Sim. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos. Esperamos todos vocês amanhã às 5 horas da tarde. E tenham todos uma boa noite. Obrigada, Maurício, Conceição mais uma vez, Bia, todo mundo que participou, doutor Dionísio, todo mundo. Obrigada, pessoal. Boa noite.